Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Estamos começando mais uma série e durante esse mês nós queremos falar sobre pôr um fio. Nós estamos vivendo numa sociedade que está pressionada. Cada vez mais nós colocamos sobre nós mesmos mais pressão e nós estamos vivendo no nosso limite, estamos vivendo na margem. Estamos vivendo muitas das vezes por um fio. E eu quero te convidar a refletir durante esse mês, então, sobre a nossa vivência, sobre a forma como nós estamos existindo. E hoje eu queria te convidar a ler o texto de Tiago capítulo 5, versículo 7 até o versículo 11. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostravam perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Hoje nós queremos refletir um pouco sobre paciência. Nós estamos na era da produtividade. Nós dormimos mal, comemos mal, vivemos mal na busca de produzirmos cada vez mais. Fizemos da produtividade um meio de identificação pessoal da nossa capacidade. Pensamos que quanto mais nós produzimos, quanto mais nós somos capazes de produzir, mais nós seremos úteis. Ou isso identifica para nós a nossa capacidade de existir no mundo. E assim nós nos tornamos vítimas da pressa. Sem paciência para quase mais nada na vida, vivemos tentando achar um meio para não sermos mais inúteis. Diante desse nosso tempo, quero te convidar a recuperar a paciência. A primeira consideração que eu gostaria de fazer com você sobre esse texto de Tiago é que nós estamos vivendo no tempo de esperar. É tempo de esperar e é tempo de nos fortalecermos internamente. Versículo 7 e versículo 8 dizem assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando nós olhamos para a palavra paciência aqui nesses dois versículos, ela revela uma atitude humana de esperar no Senhor. Do versículo 1 até o versículo 6, Tiago está nos contando que havia uma opressão ali sobre os justos. Tiago ensina que diante desse motivo nós devemos esperar e confiar na volta de Jesus, porque esta é a libertação completa. O tempo que eles estavam vivendo era um tempo de esperar, de ter paciência. Porém, não era uma espera de braços cruzados, mas é o momento de fortalecer o coração, isto é, tirar proveito da situação para se achegar mais perto de Deus, para se apegar mais firme na fé.
e fortalecermos uns aos outros. Esperar a resposta de Deus trabalha o caráter da nossa fé. Se antes do coronavírus a nossa paciência já estava por um fio, agora então ela está muito perto de acabar. Eu quero te convidar a usar esse tempo que você está em casa, a usar esse tempo de quarentena para se fortalecer, para fortalecer a sua fé. Quero te convidar a usar este tempo para achegar-se mais perto de Deus. Reorganize as suas prioridades, priorize a sua saúde espiritual. É tempo de fortalecer os nossos corações. Ligue para alguém, saiba como ela está. Vou te contar uma coisa, em segredo. Seu telefone também faz ligações. E eu vou te contar, quando nós ligamos, estamos uns com os outros, isso nos fortalece, isso nos permite ter mais paciência para vivermos neste momento. A segunda consideração que eu gostaria de fazer com você é que nós precisamos usar mais palavras construtivas. O versículo 9 ele diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Numa leitura rápida desse versículo, às vezes a gente pode até pensar: nossa, mas não faz sentido o que está falando aqui no texto com esse versículo, né? Não tem nada a ver com esse contexto. Mas na verdade, nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de grande crise mundial, nós tendemos a ficar culpando os outros pelos acontecimentos. Acho que você nunca ouviu falar sobre briga na internet, né? Você não conhece isso, mas vou te dizer, grupo da família no WhatsApp tem muita briga. Eu vou te contar uma coisa, na internet tem um monte de gente brigando, crente ainda, hein? O avanço da internet revela para a humanidade o quanto nós estamos sem paciência, o quanto nós pensamos somente em nós mesmos e não gostamos de ouvir a opinião do outro, e muito menos tentar entender o que o outro está tentando nos dizer. O pastor Caio Batista, em uma das suas pregações, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: não fale pela internet o que você não diria pessoalmente. Esse versículo ele é muito importante porque ele nos ensina a nos examinar. Ele nos ensina a examinar o nosso comportamento, porque o Senhor está à porta. Quando Ele chegar e finalmente bater a nossa porta, nós estaremos prontos para abrir. Ao invés de acusarmos o outro, esse versículo também joga para nós. Nós precisamos pensar no que nós estamos falando, se as nossas falas têm sido mais construtivas ou se nós estamos somente ajudando a gerar um caos ainda maior. Nós precisamos cuidar das nossas ações. A terceira consideração que eu gostaria de fazer com você é que nós precisamos seguir bons exemplos. O versículo 10 diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Aqui é interessante percebermos também que os próprios profetas sofreram. Então o sofrimento não vai somente a pessoas ruins. Pessoas boas, pessoas justas também podem sofrer. E nós devemos aprender com os profetas a ter paciência. Tiago sabia que paciência não é algo simples, não é algo fácil de ter. No momento em que nós estamos passando por um sofrimento, nós aceitamos, nós queremos qualquer coisa que resulte em nós um certo alívio. Para sermos pacientes, Tiago nos ensina a olharmos
a colocar os olhos, a observarmos aqueles que já sofreram. Hoje, na era da informação, nós vemos inúmeras pessoas que, por causa de um vídeo, de algo que ficou viral, se tornaram influenciadores. Seguimos, admiramos e somos influenciados por inúmeras pessoas. Mas que tipo de exemplo tem nos influenciado? Good diz que um nobre exemplo torna fáceis ações difíceis. Com tantas informações, nós somos tentados a dar mais ouvidos aos influenciadores deste século do que à palavra, aos textos bíblicos. Por isso nós precisamos voltar à palavra e conhecermos de experiência o Deus misericordioso que tem compaixão de nós. Admire pessoas de carne e osso, aquelas pessoas que você pode andar junto com elas e ver o agir de Deus e ver Deus através da vida delas. Para concluirmos, Jesus neste texto é o ressurreto que voltará trazendo libertação completa. Jesus Cristo é a nossa única chance de restaurarmos a paciência, porque Ele vive. Nós podemos viver o hoje com a certeza de que Ele voltará. Nada melhor que isso para nos tranquilizar, para nos dar calma, paciência, para encararmos o que a vida nos traz, para encararmos o nosso sofrimento, para encararmos essa pandemia que estamos vivendo. Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que vive e que prometeu que voltará para nos resgatar, para nos libertar, nos permite viver o hoje já libertos, nos permite viver o hoje seguindo em frente. Que assim seja a nossa vida com Jesus, seguindo em frente, nos permitindo ter mais paciência, sabendo de que Ele prometeu e irá